Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um dia ao projeto Lives na Madrugada. É sempre muito bom estar aqui e eu espero que tudo que seja falado aqui faça sentido para você e que você possa executar. Hoje é eu, vocês, né? A Bianca não vai participar, então é só nós. E a participação especial, né, da trilha sonora do Galo, está sempre participando das lives, mas faz parte. Enquanto eu estiver no sítio, ele insiste em reaparecer, não é verdade? Então ele está sempre aqui, cantando. E aí, como vocês estão? Antes da gente começar, eu já vou pedindo para vocês deixarem o like, dar o coraçãozinho, divulgar, compartilhar com mais alguém, se inscrever no canal depois, né, que terminar a live. Meu canal é Noelia Ferri, canal no YouTube. Então, quem quiser me seguir lá, eu agradeço. Beleza? Estamos hoje no terceiro passo do livro, né? Dos 13 passos do livro do Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill. E a gente vai falar hoje de autossugestão. Olha que interessante. Olha o galo, né? Ele sempre participa conosco. E aí, a sugestão, o terceiro passo dos... A gente falou de desejo. Ontem eu falei de fé e esperança e hoje de autossugestão. Vocês estão fazendo no passo a passo? Já conseguiram fazer estabelecer o desejo, criar a declaração? Como é que tá? Depois contem aí nos comentários como é que tá. Então, para a gente começar a falar de autossugestão, eu sempre gosto de iniciar com uma frase que ele traz, né, no primeiro capítulo. Deixa eu só... Pronto, baixar um pouquinho mais a música, né, só para ficar mais tranquilo. E aí, ele traz a seguinte frase: para resultados assombrosos, faça com que a parte mais profunda da mente trabalhe para você. Apoia com o poder da emoção e verá que a combinação é impressionante. Para você que nos acompanha já há algum tempo nesse projeto Lives na Madrugada, a gente está sempre falando, né, dessa questão das emoções, da autossugestão, né, de você dar sugestão para o seu subconsciente. E aí quando ele diz que para a gente fazer a nossa parte mais profunda da mente trabalhar para nós, nada mais é do que a nossa mente subconsciente. Essa mente que ela tem uma capacidade incrível de criação, desde que ela seja direcionada. Por que direcionada? Porque quando a gente não direciona a nossa mente, ela fica no piloto automático, né? Como a gente sempre fala aqui, e vocês já estão acostumados com isso, porque a gente está sempre falando aqui de frequência vibracional, de emoção. Por quê? Porque a gente responde, né, aos nossos estímulos emocionais. Então, por isso que é tão importante. E a autossugestão nada mais é do que você dar esses comandos de maneira positiva para o seu subconsciente. Quando você faz isso, e aí você joga a emoção, né, você se emociona quando você faz essa sugestão, pode ter certeza que as coisas funcionam. Então, assim,
é você falar, né, para si mesmo aquilo que você quer. Porque muitas vezes a gente tá deixando as coisas aí no deixa a vida me levar, né, no automático mesmo. Então, autossugestão é um termo que se aplica a todas as sugestões e estímulos auto-administrados que alcançam a mente através do que? Dos nossos 5 sentidos. Quando eu digo isso, né, que é algo auto-administrado, por quê? Porque é você que dita, é eu que dito, entendeu? Essa questão das emoções, das sugestões. Seja bem-vindo. E aí, a autossugestão, ela funciona como o quê? Como um instrumento de comunicação entre a parte da mente, em que tem lugar o pensamento consciente, né? Aquele pensamento que você sabe o que é, e serve como ponto de ação para quem? Para o subconsciente. Porque a partir do momento que eu penso, eu quero isso, com a minha mente consciente, eu começo a sugestionar para quê? Para meu subconsciente, para ele entender o que eu quero. E aí é que começa, né? É aí onde as coisas começam a acontecer. Por quê? Porque você agora sabe o que você quer. A sua mente inconsciente, ela sabe o que você quer. Porque até então, antes ela saber o que era que você queria, ela estava rodando meio que no automático. Na verdade, deixando as coisas acontecer. Então, através desses pensamentos, esses pensamentos dominantes, né, que ficam chegando à nossa mente, muitas vezes a gente permite de maneira consciente e às vezes não. Então, os nossos pensamentos, a gente precisa ter cuidado com eles. Porque podem ser pensamentos bons ou pensamentos ruins. Eles vêm. E aí, se a gente não direciona, na verdade, se a gente não para pensar sobre o que a gente está pensando, a gente cai no piloto automático, né? De ficar repetindo padrões comportamentais, padrões de pensamentos. E é isso que a gente sempre tem abordado aqui, né? Para que vocês pensem no que vocês estão pensando. Então, a autossugestão, ela vai trazer exatamente isso. Que você diga para você o que você quer. Você diga para a sua mente aquilo que você quer. Então, o princípio da autossugestão, ele é alcançado de maneira voluntária. Você dizer assim, olha, eu quero isso. Não é? E aí deixa com que o seu subconsciente seja influenciado com esses seus pensamentos. E o livro, Quem Pensa Enriquece, né? Ele vem trazendo, como a gente sabe, são 13 passos, e a cada passo ele vem trazendo algo para que você realize. Então, não é um livro só para ler, é um livro para ler e praticar. Então, ele sempre vem trazendo algo para que você pratique na sua vida e para que desenvolva, né? Esse mindset financeiro. Só que aí, como eu disse ontem, eu já disse nas lives anteriores, é um conhecimento que não é aplicado apenas para o financeiro. Não é verdade? Porque essa questão do desejo, você pode ter qualquer desejo, não precisa ser só um desejo financeiro. Essa questão da fé, da esperança. Você pode ter fé e esperança em qualquer área da sua vida, não precisa ser só financeira. Bom dia, Zara, seja bem-vinda, minha querida. E aí o que acontece? Quando a gente chega na parte de autossugestão, de sugestionar aquilo que você quer, também pode ser aplicado em qualquer área da sua vida, né? Não precisa ser apenas o financeiro. Por isso que eu sempre estou dizendo aqui, o livro ele traz um conhecimento que você pode aplicar em qualquer área da sua vida e vai dar certo. Por isso que o livro é prático, é um conhecimento que traz uma teoria e uma prática. Sempre está trazendo para vocês fazerem.
No desejo, por exemplo, tinha 6 passos. Ontem, fé e esperança, 5 passos. Eu até coloquei lá no feed, né, para quem não tiver assistido as lives anteriores, para ir lá e ver, né, quais são os desejos. O que é para fazer. Para vocês fazerem esse passo a passo aqui com a gente, né? Nessas 13 lives que a gente vai fazer sobre o livro Quem Pensa Enriquece. Então, hoje a gente está falando de autossugestão, né? Que é o terceiro passo do livro. E a sugestão é exatamente isso, é você dominar de uma certa forma seus pensamentos. Para quê? Para que você não fique apenas no piloto automático lá com os pensamentos que se aparecem para você. E esses pensamentos, às vezes, a gente deixa eles aí, né? E quando vê, eles têm causado um estrago. Então, assim, no livro ele já até falou que o subconsciente é um pedacinho de jardim fértil. Que esse pedaço de jardim, se você não plantar sementes desejáveis, sementes boas, o que vai acontecer? As ervas daninhas crescerão em abundância. E é isso que a gente tem que ter cuidado. Porque já faz muito tempo que a gente fala sempre de mente consciente, mente subconsciente, e a gente sabe o poder que a mente subconsciente tem quando ela não é direcionada, né? Apesar de ser a mente inconsciente, aquela mente atemporal, aquela mente que tem mais poder de ação, digamos assim, mas a gente precisa sugestionar. Por quê? Porque muitas vezes o que está por trás do que está acontecendo na nossa vida é fruto de quê? Da nossa mente subconsciente. E às vezes a gente nem sequer tem ciência do que está acontecendo, em termos de maneira inconsciente. Por quê? Porque está muito no automático. Por isso que é tão importante essa questão da sugestão. Não é verdade? Então a autossugestão ela vai vir como um instrumento, né? Para quê? Para que a gente possa alimentar de forma voluntária o nosso subconsciente. Que esse subconsciente, ele tem uma natureza mais criadora. Então, se a gente deixar essa mente subconsciente negligenciada, deixar ela fazer o que quiser, né? Pode ser que os pensamentos destrutivos acabem dominando o jardim da nossa mente. E não é isso que a gente quer, não é verdade? Não é isso. E aí a gente precisa entender também que sempre, para que as coisas aconteçam, está gerada, está muito relacionado à questão das emoções. Por que das emoções? Porque são as nossas emoções que faz com que as coisas cheguem até nós. Não é verdade? Quando a gente estava falando da tabela das emoções, né? Do David Hawke, que a gente fez uma série de lives sobre isso. A gente falou os 17 níveis de consciência, dizendo cada emoção. A gente estava sempre falando dessa questão da frequência vibracional. Por quê? Porque aquilo que a gente pensa, sente e emana é o que a gente vai receber. Né? Em nível de... Por quê? Porque tudo é vibração. Então a gente precisa estar consciente disso. Então aquilo que a gente joga a emoção, seja uma emoção positiva ou negativa, vai se materializar na nossa vida. E aí, lá no capítulo 1, digamos assim, né, quando começa o passo a passo do livro, ele vai falar de desejo. O desejo, lá eu dei, né, os 5 passos, os 6 passos, aliás, para você criar o seu desejo. Eu coloquei lá no feed, depois só ir lá ver, né? E aí, quando você cria o seu desejo, que aí você vai lá para o último passo, que é você ler em voz alta 2 vezes por dia o seu desejo, isso é o quê? Isso é autossugestão.
É você pegar aquilo que você quer, você declarar em voz alta. Para quê? Para que o seu subconsciente entenda que é aquilo que você quer. Então, 2 vezes por dia você vai declarar aquilo que você escreveu. Então, por isso que é importante a gente estar fazendo a prática, né? Senta, determina o seu desejo. Como o livro é financeiro, né? O exemplo ele dá sempre relacionado ao financeiro, mas você pode fazer o desejo para qualquer outra coisa. Então, por exemplo, no caso do financeiro, ele vai fazer o quê? Ele vai pedir para você dizer o que você quer, né? Você vai fixar o valor que você quer. A sua meta financeira é um valor. Aí você vai dizer o que você quer, o que você pode fazer para ganhar aquele valor de dinheiro e você vai criar uma declaração. Quando você cria essa declaração, aí você vai começar a ler essa declaração em voz alta todo dia, no mínimo 2 vezes. Ao dormir, né, antes de dormir e antes de levantar da cama quando você acorda, todos os dias. Por que isso? Porque é uma forma de autossugestão. Então vocês vejam que o livro ele traz um passo a passo. Então se a gente perde um passo, a gente se perde ao longo do processo. Então por isso que é importante, né? A live do Desejo está gravada aqui no IGTV. A live 2 falando de fé e esperança também está gravada. E a live 3 também vai ficar gravada. Então quem não assistiu as outras 2 lives, eu recomendo que assista para fazer a declaração de vocês, né? Então, por que isso? Porque quando você faz essa declaração, você está comunicando, né, o seu desejo diretamente ao seu subconsciente. Que aí você vai entrar nessa questão do que ele fala no espírito de fé. Por quê? Porque a fé é importante. É você acreditar. É você acreditar naquilo que você não está vendo ainda como se já fosse real. E pela repetição do processo, né, quando você vai lá repetindo, de maneira voluntária, esses hábitos, né, eles acabam se transformando em quem? Na realidade que você quer. Então, é importante que vocês voltem lá, né, e façam o desejo, criem um desejo, estabeleça bem direitinho o que vocês querem, para que vocês deem continuidade, né? Por quê? Porque o livro é isso, não adianta só ler, tem que pôr em prática. Essa é a parte mais importante, é praticar aquilo que você está lendo, para que você possa dar continuidade, né? E sempre que você for fazer sua declaração, colocar emoção. Por quê? Porque a emoção, ela é importante demais quando a gente está sugestionando algo para o nosso subconsciente. Por quê? Porque ele entende através da emoção, né? Uma das formas de você programar o seu subconsciente é através da repetição. E a repetição com emoção. Por quê? Porque as coisas que ficaram gravadas no nosso subconsciente foram exatamente aquelas coisas, situações, eventos que a gente teve um forte impacto emocional. Então, para que a gente sugestione para o nosso subconsciente aquilo que a gente quer, a gente precisa gerar emoção. E às vezes a emoção nada mais é do que você acreditar como se fosse real. Porque se você quer algo e você acredita que aquilo já é real, que aquilo já realizou na sua vida, qual é a emoção que você está gerando? Alegria. Não é verdade? Felicidade, você fica feliz porque sabe que aquilo já aconteceu. E a mente ela não sabe o que é real do que é imaginário. Então a gente consegue, de uma certa forma, enganar ela, né? Então a gente precisa entender isso. Por quê? Porque a gente não vai obter resultados apreciáveis enquanto a gente não aprender a alcançar
o nosso subconsciente através de pensamentos e palavras ditas. E isso tem que ser o quê? Emocionalizado, tem que ter emoção, tem que ter fé. Por isso que dá o desejo, depois ele vai falar de fé, de esperança e agora de autossugestão. E assim segue o livro todinho, dando é como se fosse uma receita. Fora as inúmeras histórias de casos reais, né, que ele traz. Então, por exemplo, às vezes você pode dizer assim, mas eu não consigo pensar, eu não consigo sentir, eu não consigo imaginar. Tem gente que tem dificuldade de imaginar as coisas, né? Porque a nossa própria mente, ela nos sabota. Às vezes você está lá querendo pensar em algo, pensando no carro dos sonhos, né? E aí como é que você vai sentir? Como se já fosse real o seu carro dos sonhos, se muitas vezes você está andando no busão lotado, né? E aí a mente, ela fica procurando elementos para você dizer assim, olha, você está mentindo. Então, por isso que é tão importante essa questão da imaginação criativa, né? A gente precisa criar. Mas assim, não se desanime, não se desanime se você logo de cara não puder controlar e dirigir suas emoções. Tenta de novo, vai tentando, até ficar mais fácil. Vai fingindo aí até que se torne real, né? Porque é isso que a gente precisa fazer. Esse é o preço que a gente paga, né? Porque nada é de graça. Nada é de graça. Até para você conseguir materializar seus sonhos, você precisa agir. É saber o que quer, é acreditar naquilo que você quer e ação, né? Porque se você não age, como é que você vai receber? Vai ficar parecendo que as coisas é assim, tudo de graça, tudo muito simples. E não é. A gente precisa fazer alguma coisa. Então, muitas vezes, a capacidade de imaginar, essa capacidade de obter sucesso através da autossugestão, é através de quê? Através do esforço. A gente precisa fazer isso com persistência. Então, esse é o preço, né? O preço da capacidade de influenciar o subconsciente é persistência eterna. Você vai persistir para sempre naquilo que você quer. Mas não desista. Não desista. Por quê? Porque vale a pena. É um sonho, né? É um desejo. É aquilo que você quer. Então você consegue sim desenvolver essa capacidade de sugestionar. Sugestionar e acreditar, né? Porque não adianta você ficar só dizendo, eu sou próspera, eu sou abundante, eu quero ganhar tanto, se você nem sequer acredita, né? A mente entende. Por isso que é importante a questão da emoção. Você tem que emocionalizar aquilo que você quer, o seu desejo, né? Então, a sua capacidade de usar, né, o princípio da autossugestão vai depender de quem? A maior parte vai depender também da sua capacidade de concentração. Você precisa se concentrar naquilo que você quer. E esse desejo tem que se transformar numa obsessão ardente, né? De, eu quero isso, e eu vou conseguir isso. E você vai pensando, imaginando, sentindo como se já fosse real, até realmente se tornar real. Se veja ganhando dinheiro. Não é isso que o livro traz, né? A questão financeira. Então, se veja ganhando dinheiro. Quando você começar a seguir, se você não está seguindo ainda, né? Não está seguindo ainda, quando você começar a seguir os passos relativos às instruções, lá do primeiro capítulo,
né? Você vai ver que o quê? Você vai precisar assim, de se concentrar. Permita-se oferecer sugestões para o seu subconsciente num estado de concentração. É muito importante você, às vezes, parar. Quando ele diz que é para a gente fazer antes de dormir e ao acordar, nada mais é por quê? Porque o nosso estado, a nossa frequência cerebral, ela está no estado mais tranquilo, mais relaxado. Às vezes, ao longo do dia, a gente está muito agitado, né? Muita coisa para fazer, aquela correria do dia a dia, e a gente não está com a mente relaxada. Quando você para dormir, você está ali mais quietinho, a sua mente está mais calma, mais tranquila, aí você consegue sugestionar. Quando você está acordando, você ainda está naquele estado meio sonolento, levanta, não levanta, dorme mais 5 minutinhos, a sua mente também está relaxada. E ali você também aproveita para declarar em voz alta o seu desejo, né? Porque quando você conseguir fixar, né, na sua mente o primeiro passo que ele diz lá na questão que é a quantia que você quer ganhar, né? A quantia, quando você fixar na sua mente a quantia exata de dinheiro que você deseja, fixe seu pensamento nessa quantia. E é isso que você vai sugestionar para o seu cérebro, né? Para a sua mente inconsciente. Ah, eu quero ganhar, sei lá, 10 mil, 20 mil, não sei qual é a sua meta financeira, mas aí você diz o que você quer. Ah, eu quero ganhar 10 mil até tal dia, né? Porque também pede para fixar a data. E aí você vai dizer o quê? O que é que você quer? O que é que você pode fazer para ganhar esse dinheiro? E aí quando você está com isso tudo muito definido, eu quero tanto, até o dia tal, e eu vou fazer isso, isso, isso para atingir a minha meta. Isso é o seu plano, é o seu desejo estabelecido. Você estabeleceu esse desejo. E agora você vai sempre, no momento de concentração, fechar seus olhos e fazer essa declaração para o seu subconsciente. Para quê? Para que sua mente acredite nisso, até se materializar, né? Então você vai precisar fazer isso pelo menos uma vez por dia, no mínimo. Mas ele sugere que você faça 2 vezes por dia, né? E aí você sempre fazendo o que também é sugerido lá no capítulo, no segundo capítulo, que é o segundo passo, que é quando a gente fala de fé e esperança. Sempre coloque fé. Sempre, sempre. Nosso subconsciente, ele aceita qualquer ordem que a gente dá para ele, quando a gente dá naquele espírito de fé, naquele espírito de absoluta certeza. E como eu já falei antes, né? Quando a gente tem certeza daquilo, como é que a gente não vai estar feliz? Claro que a gente vai estar feliz. Por isso que ele acredita, né? Por isso que é importante a gente estar lá vibrando na certeza, na gratidão, como se já fosse real, para você enganar o seu subconsciente. E vai repetindo, agradecendo por aquilo que já tem, né? Para quê? Para que o seu subconsciente interprete isso como uma realidade e, como a gente sabe que a mente subconsciente é a mente poderosa, é a mente criadora, ela vai se comunicar diretamente com o universo e vai atrair condições, situações favoráveis para que aquilo se transforme, né? Seja materializado. Então, sempre, sempre é isso, né? E muitas vezes você pode até estar dizendo assim, mas eu nem consegui fazer o meu plano, eu não consegui ter ideia do que fazer. Pergunte sua mente. Pergunte. Às vezes a mente também lhe traz o plano, né? E às vezes o plano ele vem de uma forma assim tão rápida, né? Um lampejo, digamos assim, que você precisa estar atento para essas questões, né? Mas o plano também, até a mente, ela favorece esse plano. Às vezes vem lá o plano
né, de maneira muito rápida. E aí você precisa começar. Comece a se ver com dinheiro. Comece ótimo, né? Você já está fazendo essa autossugestão. E aí você precisa definir bem direitinho quanto é que você quer, né? Porque para fazer reforma precisa de quê? De grana. Você precisa ver quanto você quer e o que que você pode fazer para angariar esse recurso. Esse é o seu passo a passo, né? O desejo. E aí você vai fixando essa quantia até dia tal. Eu quero isso, né? Essa quantia para fazer a sua reforma, que é o objetivo final. E aí, quando você definir bem direitinho, você vai ler. Só que tem que definir o que você vai fazer para ganhar, né? O dinheiro. Nem que seja jogar na Mega Sena, mas você precisa fazer alguma coisa. Por quê? Porque é ação, né? É ação. E a autossugestão é isso, é você dizer para sua mente aquilo que você já tem. Que é exatamente essa meta, né? A sua meta você já tem, já criou, tá dando a autossugestão. Aí você vai ter que ter cuidado com o que você pensa, com o que você sente na hora que você está sugestionando para sua mente. Para que ela não fique dizendo para você que é mentira. Né? Então a gente tem que ter cuidado para isso também. E começar a executar, né? Todo dia lá sugestionando. Ah, eu quero isso. O meu plano, né? Tá lá bem estabelecidozinho. E aí você vai olhando para aquela declaração. Você está declarando, quando você declara, né? Declarar é como se fosse o quê? Se já fosse real. E vislumbre isso, né? Visualize o dinheiro, visualize a reforma sendo feita, visualize você fazendo o que tem que fazer para que a reforma aconteça. Se veja prestando o serviço que precisa fazer para ganhar o dinheiro, se veja entregando o produto, a mercadoria, não sei, mas precisa fazer alguma coisa, né? Isso é muito importante. Sempre se concentre, pare num local para fazer, feche seus olhos e faça essa visualização, sugestione. Por quê? Porque o subconsciente ele vai começar a trabalhar para você. Ele vai começar a trabalhar e vai aparecer situações, eventos para que as coisas aconteçam, né? E aí a gente aborda, né, nesse livro que ele fala da autossugestão, nesse terceiro passo que é a autossugestão, ele vai trazer o quê? Ele vai dizer que a gente precisa casar, digamos assim, as informações que foi dada lá no capítulo sobre desejo, as informações que foram dadas sobre fé e esperança, para quê? Para você chegar na fase da autossugestão. Então, o que ele vai dizer aqui é só um passo, que é o quê? Você ir para um local tranquilo, fechar os seus olhos e repetir em voz alta a declaração, né, escrita, que é a quantia de dinheiro que você pretende acumular, o tempo que você precisa para que esse dinheiro seja angariado e o que você vai fazer, o que você deseja fazer em troca desse dinheiro. Então você precisa ter isso muito claro, né, no seu plano mental, para que quando você sentar para fazer a sua meditação, a sua declaração, isso tenha clareza. Sempre com muita clareza. Eu quero tanto até o dia tal, e para eu conseguir esse dinheiro eu vou trabalhar fazendo isso, ou eu vou vender isso, ou eu vou aumentar meu número de clientes. Aí para aumentar o número de clientes, o que você precisa fazer? Isso precisa estar muito bem amarradinho, né? As partes do plano tem que estar muito bem estruturado. Para quê? Para você dizer a sua mente. E acredite, né? Acredite que você já tem o dinheiro.
Se permita ver o dinheiro entrando na conta, se permita ver as coisas acontecendo, né? No seu caso a reforma, se permita ver a reforma acontecendo e vai dar certo. Vai dar certo. Então tem que repetir dia e noite, né? Para a sua imaginação ver aquilo como real. E quando você faz isso, né, você está aplicando o quê? O princípio da autossugestão, que nada mais é uma forma de dar ordens ao seu subconsciente. E a fé e a emoção, né, elas são fundamentais. Por quê? Porque a fé é a emoção mais forte e mais produtiva. Quando eu tenho fé, quando eu acredito, olha a emoção poderosa que está por trás disso. Né? Às vezes, né, falar sobre isso aqui pode ser algo muito abstrato, né? Sua mente pode estar pensando em como algo muito abstrato. Mas a partir do momento que eu escrevo, que eu faço a minha declaração, isso se torna o quê? Algo real. Algo real, se torna algo real. Então, por mais que a sua mente olhe para você, né? Às vezes a gente está querendo sugestionar algo para a mente, e a mente ela vai dizer assim, mas isso é mentira. Então, até nisso a gente tem que ter cuidado, para a gente enganar a nossa mente, né? Porque às vezes a gente tem uma programação de crenças limitantes que quando a gente sugestiona algo, aí esse sugestionar bate de frente com a crença limitante que você carrega. Aí a mente diz, não é desse jeito não. Não é verdade? Isso já deve ter acontecido com vocês antes. E aí você precisa dar o que? Um novo significado para aquela crença, para que as coisas, né? Então vocês vejam que todo esse conhecimento que a gente aborda aqui, que a gente traz, né? Tanto eu quanto a Bianca, hoje ela não veio, mas aí o que acontece? A gente sempre traz as informações e uma coisa está ligada à outra. Quando a gente fala de crença limitante, a gente está falando de quê? De você limpar o lixo emocional que você carrega, para que quando a sua mente estiver sendo sugestionada com algo, você não tenha essa decepção de dizer assim, que a mente joga na sua cara, né? A gente às vezes usa essa expressão. Por quê? Porque ela não acredita. Muito bem. Eu quero demais saber desse sonho, né? Vai escrever lá bem bonito, em forma de depoimento, né? Dizendo o que aconteceu, como foi que você fez. Isso é importantíssimo, né? E as pessoas, a maioria das pessoas, elas não conseguem realizar algo porque elas não têm essas informações. Elas estão num nível diferente. E aí o que elas estão fazendo? Elas estão repetindo um pensamento, um sentimento em termos de padrão que está vindo ao longo da vida por conta das situações que estão vivendo. E aí quando entra em contato com as informações que a gente passa, nessas lives elas veem que pode mudar a vida, né? Pode mudar a mentalidade, mindset. Às vezes a gente fala de mindset, né? Acho que é uma coisa muito difícil, muito... mindset. A gente vê assim como se fosse algo bem além da nossa realidade. E não é. É só você mudar a sua mentalidade, a forma de pensar, de sentir, de ver as coisas, começar a olhar o mundo com outros olhos. Às vezes é só isso que está faltando. E aí de repente a gente está dando um conhecimento, uma sugestão, parece até muito abstrato, mas é isso que funciona. É isso que funciona. Por quê? Porque você foi lá e fez. Então, mesmo que pareça abstrato, né? Mesmo que pareça assim algo balela, mas não deixe de fazer, vai lá e faz. Vai fazendo. Isso é mais difícil, mais complicado, mas faça. Né? Por quê? Porque com o tempo, quando você vai fazendo,
você vai ensinando a sua mente a receber as sugestões. Então, se no primeiro dia não deu certo, tenta no segundo, no terceiro, e vai tentando, né? O preço que a gente paga é um aprendizado persistente. A gente está lá sempre aprendendo a como fazer, vai repetindo, isso aqui desse jeito não deu certo, vou tentar assim, e vai dando os comandos para a sua mente até que ela entenda que é você que está no controle da situação. Até isso, a gente precisa, né? Então, às vezes vai vir sim, né? O ceticismo em relação a todas essas ideias que eu já falei aqui. Por quê? Porque é algo novo. Porque é algo novo pra gente. A gente não está acostumado com isso, né? Seja bem-vinda, Maria Gorete. Porque a gente não está acostumado com isso. Aí vem aquela a dúvida, né? O pensamento de não querer acreditar naquilo. Eu que agradeço, viu? Que bom que minhas palavras, né, que lhe fortalecem, lhe ajudam. Isso é gratificante também. Então, quanto mais você seguir as instruções, quanto mais você praticar aquilo que você sabe, quando você faz isso, o que vai acontecer? O ceticismo ele vai ser substituído por uma crença de capacidade, uma crença de merecimento. Por quê? Porque você vai conseguir ver a sua fé cristalizada, a sua fé realizada, assim, dizer, olha, isso aqui eu tive fé e consegui, deu certo. Porque você sabe o que quer, você sabe o que fazer, você está dando a sugestão para o seu subconsciente e você está acreditando. Pronto. E aí, quando a gente faz tudo isso, a gente deixa de ser escravo do destino, né? Como alguns dizem, porque isso é o destino. Não, às vezes não é o destino. É só sua programação mental que está errada. E aí a gente passa a ser senhor de nós mesmos, das nossas circunstâncias. Por quê? Porque a gente tem poder para influenciar o nosso subconsciente. Se ele que vem ditando as regras na nossa vida, e a gente sabe como fazer para influenciar, a gente começa o quê? A ser senhor da nossa própria vida, a ser senhora do nosso destino. Isso é uma verdadeira façanha, mas a gente consegue, né? Consegue. Isso para mim um dia foi, nossa, como é que eu vou enganar? Eu dizia assim, né? Como é que eu vou fazer isso? Por quê? Porque eu estava focada só no ceticismo, né? Na crença de não conseguir. E aí quando eu comecei a olhar para aquilo que eu realmente de fato queria, comecei a dar a sugestão, a pensar de maneira positiva naquilo que eu queria, as coisas foram acontecendo. Então é isso que a gente tem que fazer. Às vezes a gente começa com uma coisinha pequena, né? Para ir gerando credibilidade. Começa sugestionando algo pequeno, sentindo. Para quê? Para que aquilo lhe dê a crença. Para que aquilo lhe dê, nossa, é capaz, acontece, vai dar certo. Às vezes uma coisinha pequena, né? Você começa a co-criar as coisas. Porque isso é co-criação, viu? Quando a gente pensa em desejo, né? Isso aí é o quê, né? A gente criando, co-criando a nossa realidade. Aquilo que você quer. Você não tá mais lá só no automatismo. Você tá fazendo aquilo que você quer agora. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser senhora do seu destino. Senhor do seu destino. Por quê? Porque agora você sabe o que você quer. Porque quando a gente não sabe aonde a gente quer ir, aonde a gente quer chegar, qualquer lugar serve, não é verdade? E às vezes o lugar que a gente chega
A gente só chegou ali porque a gente não sabia o que queria. Aí depois a gente fazia, porque foi o destino. Não, não foi o destino. Foi você que não deu o comando certo, né? Então, assim, eu espero que tudo isso que eu falei aqui, né, faça sentido para você, que você consiga realmente executar, a praticar, a colocar aquilo ali como uma ação na sua vida, direcionar, independente se é um resultado financeiro, se é uma outra meta, né? Se é a reforma da casa, né, como foi colocado aí. Então, assim, são o quê? São desejos, são sonhos. E se todos os nossos sonhos a gente pegar e começar a colocar isso como um passo a passo, né, uma receitinha, a gente vai conseguir materializar aquilo que a gente quer, ok? Então era isso, né? As dicas que eu precisava passar para vocês hoje. Segunda-feira tem mais, né? Porque hoje é sexta, sábado e domingo não tem live, então na segunda-feira a gente tá de volta. Para quê? Para ir para o quarto passo do livro. Então, se você perdeu as lives anteriores, essa já é a terceira live falando, né? Tem a primeira que eu fiz falando só fazendo uma introdução ao livro, mas dos 13 passos, esse é o terceiro passo. Primeiro passo, desejo. Segundo passo, fé e esperança. E o terceiro passo, autossugestão. Ok? Então, muita gratidão a todos que ficaram aqui comigo, aos que ainda vão assistir. Compartilhe esse projeto com outras pessoas, né? Para que esse conhecimento venha ajudar outras pessoas também. Ok? Então, um excelente final de semana a todos. Fiquem todos com Deus. E até segunda. Namastê.